Entre os outros riscos da mediunidade, nós temos as contradições. E as contradições, elas são basicamente de duas montas. A primeira, ela é a contradição devido aos homens. E a segunda é a devido aos espíritos. Os homens, eles têm a mania de se achar em Deus. Então basta que alguém estude um pouquinho mais e ele já começa a querer ditar regras como se fossem verdades absolutas. Então daí você pega e vai num centro espírita da Inglaterra e escuta eles falando no centro espírita da Inglaterra, e daí você vem para o Brasil, daí você diz, mas pera um pouquinho, está errado. Porque lá na Inglaterra eles falam diferente do que vocês falam aqui. Na Inglaterra, eles não aceitam reencarnação. Alguém dá um palpite por que os ingleses não gostam de reencarnação? Não, palpitinho só. Puxa pela inteligência assim, né? Medo de como vão reencarnar? Como é que um nobre, eu vou reencarnar agora como um plebeu na outra vida, né? Então, eu vou me rebaixar na outra vida? Não! Essa coisa da reencarnação não é com a gente. Isso não é com a gente. Então, eles são espíritas, eles aceitam toda a doutrina espírita, menos a reencarnação. É verídico isso? É verídico. É verídico isso. Daí, você vai na Federação Espírita, escuta uma palestra da Federação Espírita e depois você vem escutar uma palestra minha aqui, desses cargos, mas vocês não falam a mesma coisa. E vocês seguem o mesmo livro, mas vocês falam diferente. Estas são as contradições por causa dos homens, tá? Então os homens têm ponto de vista e culturas diferentes. E as culturas e os pontos de vista fazem com que nós, não sendo uma religião, porque uma religião pressupõe uma hierarquia, tá? Então se você pegar, por exemplo, uma religião católica, que é o que a gente mais conhece, a religião católica tem uma hierarquia e ela segue um rito cerimonial. Em todos os lugares do mundo é exatamente igual, tirando os países do leste europeu, onde eles são ortodoxos, mas é um outro catolicismo ortodoxo, mas eles têm um ritual de um pouquinho diferente, mas na base são iguais, tá? Então, vejam, quando você tem essa discrepância, é por causa de ponto de vista. Nós não temos um papa, nós temos um presidente nacional brasileiro da Federação Espírita. E daí? Eu não devo obrigação para ele, não devo obediência para ele, não devo nada. Nós não somos uma religião. Ele não me dá dinheiro, eu não dou dinheiro para ele. Então, ele dita algumas regras e eu aceito se quiser. A Federação Espírita, por exemplo, não permite que você tenha maca no centro espírita. Nós temos duas aqui. Não permite que tenha cromoterapia, eu faço cromoterapia aqui. Então, veja, isso são as contradições por causa dos homens. Mas nem por isso depõe contra a doutrina espírita. Muito bem. Então elas ocorrem, devido aos homens, ocorrem por eles terem eleito uma série de pontos de vista e formas de entendimento caracterizadas por viverem em sociedade. Assim, cada grupo, cada sociedade, cada povo tem a sua característica própria. Os espíritos, como são atraídos por afinidades, ligam-se a esses agrupamentos que partilham das mesmas ideias. Em outros meios, essas ideias poderão ser passíveis de críticas e ataques. Os espíritos responsáveis pelos esclarecimentos dos que ainda se acham em erro, somente aos poucos é que os vão orientando conforme o seu desenvolvimento. Como exemplo, temos as correntes espiritualistas anglo-saxônicas que em alguns casos não aceitam a reencarnação. E tal ideia é difundida pelos próprios espíritos. Então o espírito inglês, quando morre, ele continua sendo um espírito inglês.
Então, se você perguntar para ele, em inglês é assim, escuta, já que você já está do outro lado do mundo, conta para mim aí agora, tem reencarnação ou não tem reencarnação? E eles, não tem reencarnação, porque ele acredita naquilo. Eu já cansei de pegar em trabalhos mediúnicos grandes debates com bispos, com padres, que estão do outro lado. E eles continuam defendendo a tese deles ferrenhamente e com grande argumentação. É preciso, às vezes, muita inteligência, muito tempo de argumentação para você fazê-los compreender. Mas então, nesse ponto a gente estava errado. Sabe? É muito difícil quando você pega um espírito inteligente, mas que ele morreu com esta cabeça. Ele não vai mudar. Não é porque ele morreu que amanhã ele virou qualquer outra coisa. Então muita gente acha assim, eu vou acabar com a minha vida hoje porque amanhã acaba tudo. Não é? Continua tudo igual. Eu não vou virar santo, você não vai virar santo, ninguém vai virar santo. Vamos morrer e vamos continuar sendo o Carlos, você é a Simone, você é a Salete, você é o Gabriel. Com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. E aos pouquinhos a gente vai continuar a nossa caminhada, vai estudar, vai aprender um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Diga. Poderia dizer então que sim, no mundo espiritual, nos desencarnados, nós teríamos capacidades melhores, mas não necessariamente nós teríamos todas essas capacidades. Exatamente. Então, quando você mora, é como se você subisse num banquinho de 50 centímetros de altura. Tá? O que faz 50 centímetros de altura para você? Faz diferença? Faz. Se você estiver numa multidão, você já andou na Rua 15, que tem uma patrulha que eles ficam num banquinho desse tamanho, o guarda fica lá em cima, porque ele está olhando por cima da cabeça do pessoal que está andando na rua. Então ele vê mais longe, ele vê umas 2 quadras a mais do que você só vê alguns metros na tua frente. Então quem está degrauzinho acima tem uma percepção melhor, mas não é mais inteligente, não é mais bonzinho, não é mais malzinho, não é mais nada. Ele só tem uma visão mais ampla da vida. Tá? Bom, as contradições devido aos espíritos são ocasionadas por eles estarem colocados no mundo espiritual em posições variáveis de entendimento. Trazem, portanto, em suas comunicações o cunho da sua ignorância ou de seu saber, da sua superioridade ou da sua inferioridade moral. Cumpre não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios, semi-sábios, orgulhosos, presunçosos, sistemáticos, como só aos espíritos perfeitos é dado o conhecimento de tudo. Para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e a cujo respeito podem formar opinião mais ou menos exatas, nas quais se empenham, levadas pelo amor próprio para que prevaleçam. São aquelas criaturas que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro está em seus intérpretes terem esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso, se fazendo dos editores responsáveis por elas. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos, que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Tá? Então, você, dependendo do espírito que você vai conversar com ele, o grau moral que ele tenha, ele vai achar que uma suruba é uma coisa legal. Você vai falar com outro espírito e diz assim, não, isso é pecado, isso não pode fazer, está errado. Daí você vai pegar um espírito e diz assim, eu quero quebrar a perna daquele cara da esquina, você me dá ali uma gratificação aí, me deixa lá numa certa encruzilhada lá, uma garrafa de cachaça, um cabrito morto lá, eu vou lá e mato o cara para você. Daí você fala com outro espírito e diz, não, eu não vou fazer isso, ele está louco. Cada espírito é que a gente vai ter as condições de
convivência com eles. E daí a necessidade do estudo, gente. Porque tem muita gente que entra em grupo mediúnico e achando que só vai ter protetor na vida dele. Só vem gente boa. Eu sou um cara bom de coração, só vai vir gente boa. E às vezes faz até dois caboclos como eu e esse aqui brigarem. Depois de 50 anos nós brigamos por causa de entidade. Nós começamos a fazer um trabalho no grupo, que era um trabalho de desobsessão, que começamos a mexer com forças muito fortes, e eles armaram uma situação tal que afastou nós dois por um tempo. Depois de 50 anos de amizade. Então vejam a que ponto que é arriscado a gente mexer com determinados trabalhos. Lógico que aí nós estávamos metendo a mão na lama, né? Como que diz assim, quem vai pisar no barro não pode esquecer que vai se encher de lama. Acho que é melhor ir embora, né? Então, o bicho vai pegar. Então, quando a gente tem que ter esses cuidados todos, porque depois de um tempo você começa a afrouxar o sutiã, entende? Você começa agora eu já sei tudo, agora eu posso, agora eu vou fazer. Daí tem que lembrar que Jesus dizia assim pra gente: orai e vigiai, orai e vigiai, sempre orando e vigiando. Ou seja, tudo que você for fazer na tua vida, faça com cuidado e procure fazer bem feito. Porque se você der uma chance, você vai cair da escada. Vai cair da escada sem chance nenhuma.